Olá, muito bom dia. Meu nome é Gilberto Torres Neto. Eu sou médico radiologista, trabalho em Portugal, sou professor da disciplina de Imagiologia Prática da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, em Portugal. E o tema que me foi convidado a dar é Terminologia Anatômica de A a Z e a sua etimologia. Eu queria, antes de tudo, agradecer muito ao professor Hudson e à professora Neisa pelo honroso convite de dar essa palestra para vocês. Durante muitos anos, a terminologia anatômica adotada contava com 50.000 termos e seguia regras próprias, em geral do país ou de uma escola específica de anatomistas. Esta situação perdurou por séculos, até que, por iniciativa de eminentes anatomistas de todo o mundo, foi criada a Nómina Anatômica da Basileia em 1895, consolidada em 1955 na Nómina Anatômica de Paris. Hoje em dia, a terminologia oficial internacional é a chamada Terminologia Anatômica, que foi criada em 1997. Esse processo facilitou o aprendizado da anatomia e a sua sistematização. Porém, ainda existe uma lacuna na relação ensino-aprendizagem, tendo em vista que na formação básica, tanto a secundária quanto a universitária, não se ensina o latim e o grego, o que leva os estudantes a uma enfadonha e improdutiva maratona de memorização de termos os quais desconhecem etimologicamente. O estudo da etimologia pode oferecer muito ao aluno do curso de saúde que deseja não somente aprender de maneira correta a terminologia anatômica, mas também a terminologia relativa à saúde de uma forma geral. O eminente professor Carlo Américo Fatini uma vez escreveu, abre aspas, uma maneira fácil e objetiva de aprender e gravar os termos anatômicos é conhecer a etimologia das palavras. Os termos anatômicos trazem sempre uma informação, uma referência lógica sobre a estrutura. Quanto maior for o nome em anatomia, mais fácil será entendê-lo. É dito a forma onde está, qual a estrutura passa por ali e as suas relações. Se você escutar, por exemplo, forame magno do osso occipital, você interpreta forame como buraco, magno como grande e occipital como a região posterior do crânio. A interpretação do que se busca e onde se pode buscar é muito facilitada, evitando erros ao denominar e buscar quaisquer estruturas. Seja uma recomendação da Federação Internacional de Etimologia Anatômica que se evite usar epônimos, observamos que, quando o epônimo não é ensinado ao aluno de medicina, o mesmo encontra dificuldades na comunicação durante a parte prática do curso, o internato, ou durante a residência médica. São situações onde colegas mais antigos, professores e assistentes ainda não adotaram a terminologia prescrita pela normativa oficial, comunicando-se por meio de diversos epônimos consagrados pelo uso. Preciso lembrar que o anatomista dava um nome de objetos que eram conhecidos para acidentes anatômicos ainda desconhecidos ou pouco conhecidos. Por semelhança, o significado formal da estrutura nomeada surge para quem domina um pouco de etimologia. A etimologia médica refere-se às origens e desenvolvimento dos termos médicos, principalmente derivados do grego e do latim, mas também, em menos intensidade, do árabe, do francês, do alemão, do hindi e do espanhol, dentre outras línguas. E a derivação de muitos termos médicos são questionáveis. Mas não se iludam, não existe um consenso na história. Vamos tentar exemplificar alguns termos anatômicos de A a Z. Claro que eu não vou conseguir exemplificar todos, mas vou dar alguns aqui que eu acho importantes de você guardar na sua cabeça. Por exemplo, acetábulo vem do latim acetabulum, quer dizer copa, recipiente para vinagre. Está aqui ó, a estrutura chamada acetábulo e aqui o recipiente para vinagre, o acetábulo.
Foi usado como medida de líquido pelos médicos da Roma antiga. Ancônio, do grego ankon, cotovelo, é o nome de um músculo localizado na região do cotovelo. E Aquiles vem do deus Aquiles, personagem da mitologia grega. A mãe do Aquiles banhava o Aquiles no rio, segurando ele pelos calcanhares. Então o rio dava superpoderes, dava os poderes de um deus ao Aquiles, mas o calcanhar que não era banhado no rio ficou o ponto frágil dele. Então Aquiles era vulnerável e podia morrer quando levasse uma flechada como essa no calcanhar. Então Aquiles nomeia o tendão de Aquiles na parte posterior do pé, onde, segundo a mitologia, estava o único ponto frágil do semideus. Acrômio vem de acron, extremidade, e homos, ombro. É uma estrutura óssea da extremidade do ombro, aqui em vermelho e aqui na setinha vermelha. E átrio. Átrio quer dizer antecâmara, ou também quer dizer vestíbulo, quer dizer ao lado da porta, que dá possibilidade à entrada na casa. Então aqui são os átrios do coração, que são como que antecâmaras dos ventrículos cardíacos. E brevilíneo. Brevilíneo, você lembra da semiologia, que você tem fundamentalmente 3 biotipos, né? Longilíneo, brevilíneo e normolíneo. Longilíneo, longo, normolíneo, normal e brevilíneo, curto. Então, brevilíneo vem de breves, curto e linha. É uma conformação biotípica do ser humano, ou biotipológica. Um exemplo clássico seria o biotipo do Sancho Panza, o companheiro do Dom Quixote de la Mancha. Ele era brevilíneo, ele era baixinho, gordinho, e é isso. Bucinador vem de bucinator, trombeteiro, e buca, bochecha, é esse músculo aqui, que esse grande trompetista chamado Dizzy Gillespie desenvolveu, hipertrofiou os bucinadores, porque curiosamente ele tocava numa técnica que não é a técnica original, adequada para se tocar. Então ele desenvolveu muito os músculos bucinadores. Carótida vem do grego carótides, o nome das artérias principais do pescoço. Vem de caróticos, soporífero, o que dá sono em grego, de karos, estupor, sonolência. As artérias foram nomeadas por Galeno, que ele observou que a compressão simultânea desses vasos no pescoço acarretava sonolência. Clavícula vem de clavis. Clavis quer dizer chave. Clavícula é um diminutivo, é uma pequena chave. E aqui está o osso clavícula, o osso seco está aqui, e aqui a pequena chave romana que se parece com a clavícula. Então era uma chave pequena romana, uma clavícula, e o osso parecia muito. Foi denominado clavícula. É uma estrutura óssea da parte anterior do tórax. E cóccix. Cóccix quer dizer o pássaro cuco, que a cabeça dele, o bico, parece muito com aqui o sacro e o osso cóccix, parece o bico do pássaro cuco, do cuco. Cóccix quer dizer cuco. Coracoide vem de corvo, córax, em forma do bico do corvo. Então, é um processo ósseo localizado no ombro humano. Cuneiforme, em forma de cunha. Vem do latim cuneus, cunha. São os ossos localizados aqui no pé, antigamente chamada essa estrutura de médio pé. Então você tem os 3 cuneiformes, o lateral, o intermédio e o medial. Duodeno
vem do latim duodenarius. É uma medida de 12 dedos. Duodeno, você sabe que é a víscera oca que se localiza entre o estômago e o íleo. Possui a medida, entre o estômago e o jejum. Possui a medida aproximada de 12 dedos. Deltoide, triangular, em forma da letra delta grega, que é meio que triangular. Então, oide em forma de delta, é triangular. O músculo deltoide é um músculo triangular do ombro. Escápula, vem do latim scapula, lâmina. É um osso plano localizado no ombro. Esqueleto vem do grego skeletos, seco. Falanges vem do grego phalanx, é uma fileira, são fileiras de soldados. A conformação do exército grego eram os soldados em fileiras, assim como os dedos dos pés e das mãos, as falanges. São soldados em fileiras. É até engraçado são engraçadas essas comparações. Fórnice vem do latim fornix, que quer dizer arco. É uma estrutura do sistema nervoso central em forma de arco. É o fórnix. Gínglimo vem do grego gínglimos, quer dizer dobradiça. É um tipo de articulação, uma estrutura que liga os ossos dos membros, é uma articulação que parece uma dobradiça. Por exemplo, aqui é do cotovelo. Faz como se fosse uma dobradiça. É um gínglimo. Glenoide. Oide em forma de glene, soquete. Em forma de soquete, de pilão aqui, como se fosse uma bola no prato. A cabeça do húmero é uma bola, o prato é a glenoide da escápula. A cabeça do húmero é como se fosse uma bola, ou meia bola, articulando-se com o prato, que é a glenoide. É um acidente ósseo daqui, da escápula. Hipófise quer dizer hipo, embaixo de, physis, crescimento. É a glândula que cresce por baixo do cérebro. Cresce por baixo do encéfalo. Está aqui a glândula hipófise. Glândula hipófise, uma ressonância magnética da hipófise e aqui uma figura anatômica da hipófise. Amato, que tem um gancho, tem um âmulo, o gancho. O osso amato é um osso que tem como se fosse um ganchinho. Aqui o gancho do amato, aqui é uma fratura do gancho do amato. Né? É isso. Íleo vem do grego íleo, torcido. É uma parte do delgado que é caracteristicamente convoluta, toda torcida, retorcida. Então aqui nós temos o íleo, as alças ileais numa radiografia, na verdade, numa seriografia, que a gente já não é nem mais uma seriografia, chama-se um trânsito do intestino delgado. É seriografia porque são radiografias tiradas em série no mesmo momento. A gente dá o bário, o sulfato de bário, que é um contraste oral positivo, e esse sulfato de bário preenche as alças. No caso aqui preenche também o estômago, e aqui já está até preenchendo o seco e o ascendente. E a gente acompanha esse trajeto e vê a morfologia dessas alças. Então está aqui o íleo, e aqui o íleo num trânsito de delgado, e aqui a figura do íleo. Jugular vem do latim jugulum, garganta, pescoço. São as veias do pescoço, veias jugulares. Aqui a jugular interna, aqui
as jugulares internas para te mostrar. Manúbrio. Manúbrio é uma parte da espada chamada do gládio romano. É essa parte mais superior. Eles comparam o externo com uma pequena espada. Então, o manúbrio do externo é essa parte mais proximal do externo, na estrutura plana de um osso torácico. Mitral. Mitral vem do latim mitra, que é um paramento religioso, é o chapéu do bispo. O chapéu que é feito dessa maneira, parece duas folhas, sei lá. E aí a válvula mitral, a válvula cardíaca, ela tem duas cúspides, como a mitra. Então, ela é bicúspide, também chamada de bicúspide ou mitral, porque ela parece uma mitra, tem essas duas cúspides aqui. Aqui a mitral, com as duas cúspides. Navicular. Navicular vem de diminutivo de navícula, de nave, desculpe, do latim navícula, barquinho, barco pequeno. Uma estrutura óssea do pé é o osso navicular, parece um barquinho. Está aqui, parece um barquinho, um barco pequeno. Ora serrata, vem do latim, margem serrada, serreada ou denteada. É uma estrutura anatômica intraocular. Está aqui, ó. Ela é toda serrilhada, então é chamada ora de margem, serrata de serrilhada. Pampiniforme, vem do latim pampíneos, em forma de gavinha. Gavinhas são esse tipo de estruturas na planta que são todas contorcidas, todas convolutas. E o plexo pampiniforme do testículo é também parecido com isso, são várias veias convolutas. Então, é um órgão de vegetais como a uva, como a vinha, como a ervilha. O plexo pampiniforme está aqui na região da bolsa escrotal, adjacente aos testículos. E é todo convoluto, tal qual as estruturas dos vegetais ali. Patela. Patela quer dizer prato pequeno, prato de balança. E a patela, que é o maior osso sesamoide do corpo, ela é um osso plano, parece um prato de balança. Parótida. Para ao lado, ótus, da orelha. Ao lado da orelha, a glândula que está do lado da orelha. A glândula parótida. Está aqui, do lado, paraótus, do lado da orelha. Glândula salivar, ao lado da orelha. E parva, a veia safena, a gente tem uma safena magna e tem uma safena parva. Por que ela é parva? Porque ela é pequena em relação à magna, que é a grande. Magna quer dizer grande, parva quer dizer pequena. Essa é a safena parva. Essa aqui é a safena magna. Pisiforme, um osso, no caso do carpo. Vem do latim forme em forma de pisum, ervilha. Então, o osso pisiforme parece uma pequena ervilha, uma ervilha. Olha só, o osso pisiforme e a ervilha. Pulvinar, aquela estrutura do tálamo, é pulvinar porque parece uma almofada. E nas lojas gregas e romanas, melhor dizendo, até nas lojas, eu acho que nas lojas romanas, tinham essas almofadas penduradas, que o pulvinar é uma estrutura que parece uma almofadinha. Rostro, rostral. Rostro tem a ver com, quer dizer, bico. O rostro do corpo caloso, você sabe que o corpo caloso se divide em rostro, joelho, corpo e esplênio. Então o rosto é o bico do corpo caloso, que parece um bico de ave, olha. Vários bicos diferentes de aves para você ter uma ideia. Então, referente à parte anterior das estruturas
anatômicas, no caso, qualquer estrutura anatômica que pareça um bico, né? O rostro está aqui, do corpo caloso, por exemplo. O músculo sartório chama-se sartório porque é o músculo que o costureiro usava muito para impulsionar a máquina. Essa aqui é uma máquina, aqui são máquinas de costura antigas que não eram por motor, eram por pedal. A pessoa pedalava ali na máquina, impulsionava esse pedal aqui, a máquina então costurava. Então ficava com o músculo sartório muito forte, de tanto exercitar o sartório no dia a dia do trabalho. Sartório quer dizer alfaiate, costureiro. E prensa de hierófilo vem do latim torcular, que quer dizer prensa de vinho. E torcular quer dizer prensa de vinho. E hierófilo é após o anatomista grego, que era o Hierófilo, e era cirurgião também, denominou essa estrutura aqui do encéfalo, estrutura venosa, o encontro desses seios, chamado de prensa de hierófilo, que lembra uma prensa de uva. E também há prensas também que se usa para fazer azeite. Então é muito parecido, ele denominou de prensa de hierófilo ou torcular de hierófilo. Tróclea vem do grego tróclea, vem polia, carretel, essa estrutura aqui relacionada com o músculo oblíquo superior. Ele passa por uma tróclea para fazer o movimento adequado do olho. Mas também temos tróclea na articulação do cotovelo. Também faz como se fosse uma roldana, ajuda o movimento do cotovelo. Vem de polia, de carretel, uma estrutura ligamentar da órbita humana, uma estrutura óssea da articulação do cotovelo, por acaso. Por exemplo, os ossos sesamoides, chamam sesamoides, são em forma de sésamo. Sésamo é a semente do gergelim. Então, os ossos sesamoides são semelhantes aqui na radiografia do pé e aqui na peça anatômica, e aqui o gergelim, as sementes de gergelim ou de sésamo. Então, o osso é sesamoide, que lembra sementes de gergelim. A tabaqueira anatômica. Antigamente, mas muito antigamente mesmo, tinha-se o hábito de cheirar rapé, que é tabaco moído, e as pessoas cheiravam rapé e davam vontade de espirrar. Então tinha maneiras de você cheirar rapé. Eu cheirava aqui na tabaqueira anatômica, aqui na tabaqueira, colocava aqui, ou colocava mais acima, ou colocava aqui. Então isso consagrou-se o nome de tabaqueira anatômica, onde o indivíduo colocaria o rapé antes de aspirá-lo. E tímpano vem do latim tympanum, tambor. Na orquestra você tem os tímpanos, que são aqui os tímpanos da orquestra. E no ouvido também você tem o tímpano. Estrutura da orelha humana responsável por captar estímulos sonoros. Tireoide vem do grego tireos, tireos escudo, oide em forma de. Então a glândula tireoide tem a forma de um escudo grego. Está aqui, ó. Glândula localizada aqui na parte anterior do pescoço. Tíbia. Tíbia, o osso tíbia, é semelhante a uma flauta que os homens, acho que da Idade da Pedra, conseguiam fazer com os ossos. Então a tíbia lembra, desculpa, chama-se tíbia porque lembra a flauta, era feita a flauta dela, de tíbias. Úvula vem do latim pequena uva, uva pequena, uma estrutura localizada aqui no orofaringe. Vômer, o osso vômer lembra muito um arado. Vômer quer dizer arado. Ele tem a forma de um arado. Olha aqui o arado e olha aqui o osso vômer. É um osso do crânio, mas lembra muito o formato de um arado.
Voltando ao nosso amigo externo, você já sabe que o manubrio lembra da espada, também o corpo pode ser como se fosse a bainha da espada, e aqui ó, o chifoide, processo chifoide, lembra um punhal, esse punhal antigo, muito antigo, parece aqui, ó, o chifoide é meio que bífido, então lembra muito esse punhal. Zigomático vem de zigon, par, parelha, unido, ligado. É um osso do crânio humano. Está aqui, ó, os zigômeros. Está aqui, os arcos zigomáticos. E wormiano. Wormiano são esses ossos supranumerários intrasuturais que foram denominados wormianos porque quem descobriu foi o médico, quem descreveu, desculpa, foi o médico dinamarquês Ole Worm, que viveu de 1588 a 1654. Ele começou a descrever nas dissecções dele ossos intrasuturais. Nesse caso aqui eu tenho até, olha, 10 ossos intrasuturais aqui, na sutura lambidoide. Aqui eu tenho apenas um. Aqui eu tenho 2. Isso varia muito em número. Foram descritos por Ole Worm. E a nossa palestra fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Eu espero ter trazido para você uma, entre aspas, curiosidade anatômica, mas eu acho que eu espero ter dado agora um direcionamento para quando você ouvir um nome anatômico, você começar a procurar o porquê que esse nome existe. Tá bem? Eu agradeço muito a todos. Muito obrigado e tudo de bom para vocês.